Fala galera do DNA Tricolor, a gente tá aqui para falar um pouco do jogo de ontem, né? Dessa ressaca que ficou após um jogo que o Fluminense no segundo tempo dominou muito e o Vasco em capacidade técnica não conseguiu aferir em nada o Fluminense no segundo tempo. Tem acontecido isso algumas vezes no primeiro tempo, alguns times conseguem até bloquear as funções do Fluminense, os giros de bola, né? aquela recomposição dinâmica giratória entre um jogador que fica central em pequeno bloco com outro circulando. Teve um momento inclusive que o Marcelo cobrou isso ontem, dizendo enquanto estava lá o cara central, que no caso seria o Paulo Henrique, e acabou que isso deixou o time do Vasco mais cansado para o segundo tempo, para ficar correndo em cima daquilo tudo. Realmente é complicado para fazer isso 2 tempos contra o Fluminense, é difícil. E aí tivemos aquela infelicidade da execução não bem sucedida do Fábio. Panos cruz, 6 por meia dúzia, acontece, é uma pena, mas ele tem que se ligar um pouco mais, né? Deveria ter sido tocado mais forte, faz parte. Se for colocar a 6 por meia dúzia aí, nós temos uma grande quantidade de gols que a gente fez, que saiu através desse passe aí em saída de bola já desde a retaguarda lá do time do Fluminense. Inclusive bolas que passaram pelos pés do próprio Fábio. Como ele ali é o back naquela hora, ele é o cara central que cria aquele desenho de espinha dorsal de saída. Então não adianta dizer não toca mais para goleiro. Isso coloca ele com uma superioridade numérica favorável à saída. E também não adianta dizer que o Diniz deve deixar de fazer, porque não adianta. O Diniz jamais vai defender que o Fábio deixe de utilizar o passe como saída. Então, mas é uma pena, acontece, vamos colher frutos ainda através da saída de bola que seja melhor executado, mesmo que seja assim, passes de saída com a pressão adversária. Tinha vários jogadores do Vasco na bola de saída. O gol cedo acabou colando muito mais a bunda na parede deles, né, vamos dizer assim. E tivemos um vídeo antes do jogo ontem. Eu falei que a gente tinha que ter um pouquinho de cuidado com o Pedro Raul. Acabou que não sendo uma efetivação de um gol muito procurado, né? Ele apenas teve que encostar para dentro a bola, não dava mais para o Fábio. Mas acredito que um jogador que foi muito interessante, foi importante no primeiro tempo, antes de cansar, foi o Rodrigo no Vasco. A forma dele de marcação, tanto a zona que ele provocava, que ele marcava por zona como um pêndulo, com os outros fazendo a mesma função dele, entendeu? Sendo que de forma posicional em relação ao primeiro combate dele, então o abafo vinha junto. Acabou que o Vasco tendo um pouquinho de capacidade de bloqueio em relação ao time do Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, aí o Fluminense sobressaiu demais. Nós tivemos aí uma quantidade aí absurda de finalizações, foram 23 finalizações. E nós tivemos aí um goleiro, e aí vem um grande mérito do Jardim, né? Do goleiro do Vasco, que fez defesas importantíssimas, teve a cabeçada do Ganso, um bom chute de fora do Marcelo. E aí, como o Fluminense saiu perdendo desde cedo, o Vasco recuou muito. E o que acontece? A gente desde o começo do jogo, mesmo perdendo de 1-0, a gente tinha a certeza que iria virar aquele jogo. Quando o time do Vasco começa a cada vez mais colar junto ao goleiro, as duas linhas e os outros homens que estão dando combate um pouquinho mais à frente das duas linhas, eles ficam mais colados. Acontece muito com qualquer time que está sendo muito acuado. Quando você vai em profundidade, como o Arias fez em alguns momentos, que chegou até o canto da linha de fundo, já perto do bico da pequena área, você, na velocidade, naquela pressa, naquela correria, você acaba juntando muito mais as duas linhas. E aí essas duas linhas, quando elas se aproximam demais, e alguns jogadores vêm chegando do time do Fluminense,
ou recua os atacantes para poder receber essa bola voltando, é onde a gente costuma matar por muitas vezes. Insiste em algumas bolas alçadas para alguém cabecear e tudo, mas para também forçar eles a ficar com mais identidade de colar no gol. E aí, quando você recua, normalmente ele está esperando o contrário e cola mais, e isso dá o espaço para que um jogador da gente chegue finalizando. Mas o Vasco acabou que não caindo muito nessa ontem. Podem olhar em todos os lances, é impressionante como o Vasco tinha a última linha e a outra não colava tanto, ficava mais pertinho ali da grande área, da meia-lua da área, entre a linha da marca do pênalti. E quando recuava essa bola, eles conseguiam interceptar com facilidade maior. Acabou que sendo um jogo defensivo bem apurado do Vasco. Eles estavam mortos no final do jogo. Quando terminou o primeiro tempo, eles já dá para notar uma canseira tremenda que eles estavam. Mas o Fluminense nessa quantidade absurda de finalizações e de envolvimento que teve hora que o Diniz pediu o Ganso para mudar de lado, para poder trocar o bloco de lugar, né? Porque estava insistindo muito em um local e ainda não tinha saído a bola final para poder ser resoluto a partida. E apesar do gol, acredito que o Lima, depois do gol, ele ficou aliviado e ele jogou bem. Foi quando ele jogou bola, foi depois de fazer o gol. O Lima acabou que não fazendo uma partida boa. Teve pontos importantes demais. O árbitro teve duas coisas contra o Fluminense que foram chatas demais no primeiro tempo. Aquela bola do André, que o André se irritou e o Marcelo teve que acalmar ele. E aí, em minutos depois, 2 minutos depois, 3 minutos depois, o nosso Felipe Melo teve que ir lá e fazer uma falta para evitar um contra-ataque, quando na verdade o Ares tinha sido puxado pela camisa, naquele lance, meio segundo antes, 1 segundo antes. Então, essa troca de interpretação aí, esses erros, eles acabam culminando com a paciência, a cautela, acaba que a paciência do time acaba que minando, e isso atrapalha bastante, e isso acaba deixando o jogador nervoso, incrédulo, perde a concentração. E acredito que isso motivou alguns pontos. O árbitro acabou que não sendo um árbitro muito correto, mas o Fluminense foi muito superior até esses erros de arbitragens que acabam chateando o jogador e tirando um pouco a concentração. E falta um pouco botar para dentro. O Léo Jardim, ele foi um baita goleiro, ele foi um bom goleiro, fez uma cera louca danada, merecia ter tido um pouco mais de tempo, tanto que no primeiro tempo nós tivemos 8 minutos de acréscimos e com várias substituições. No segundo tivemos 5, acho que daria para ter dado mais tempo também. Infelizmente perdemos o John Kennedy, né, para a próxima partida, está suspenso, levou o terceiro amarelo, mas acredito que o time do Fluminense vai pegar mais como lição e tentar afunilar em algumas jogadas, uma verticalização ali, que o Ganso até tentou em alguns momentos, mas certas verticalizações mais próximas à pequena área acabou que ficando prejudicada por conta das linhas que ficaram bem obedecidas do Vasco. Então, quando isso acontece, é importante a gente ter alguém que bata muito bem de fora da área, porque quando as linhas colam muito, mas elas não dão a oportunidade de, numa bola em profundidade, recuar para alguém que venha chegando, quando limpar ou então tocar para alguém que ajeite, né, como a gente costuma dizer, que role para ele mesmo para bater. A gente precisa de alguém que bata bem de fora da área e com todas as qualidades que o Paulo Henrique tem. Essa não é uma qualidade que ele tem para bater de fora da área, isso é indiscutível. Nós temos hoje o Marcelo, né, que ele é bom, bate bem demais de fora da área, então ele é um cara que ele teve uma finalização até interessante. O goleiro lá do Léo Jardim, ele teve uma boa participação, mas na época, por exemplo, que o Vina foi cogitado, foi oferecido, o Fluminense chegou a negociar e tudo, seria mais ou menos um cara desse, que bate bem de fora da área numa necessidade dessa. O time está acuado demais e o Vina bate muito bem de fora da área. Nesse momento, para muitas pessoas, eu já falei isso na época da negociação, que era esse cara que tinha essa característica que o Fluminense não tinha. No mais, ao pesar e ter essa ressaca do jogo de ontem, bola para frente. Temos muitas competições, infelizmente
pontuação ficou um pouco prejudicada agora, mas tem muito tempo. Acredito que o Fluminense tem tudo para sair campeão ainda desse campeonato. E acredito muito que esse elenco, com esse treinador, com toda essa dinâmica futebolística, de troca de bloco, com essa característica que cansa mais o adversário do que a si próprio, ela vai colher frutos impressionantes esse ano e a gente tem tudo para ser campeão brasileiro. Um abraço, até mais.